Segundo aposento. Agora nós estamos na página 24 da nossa apostila. Né? Quem pode nos acompanhar na página 25 do segundo aposento, Jesus, o mediador entre o céu e a terra. Né? Então, ainda nessa primeira morada, Teresa abre a porta de mais um aposento e percebe o quanto Jesus não é conhecido. Né? Como Jesus ainda não é conhecido. Ela percebe que muitas daquelas pessoas que buscam diz que conhecem a Deus e buscam conhecê-lo, né? Por mais que professem a fé, são batizados. E hoje em dia nós vemos, é muito comum isso. É batizado, diz que é católico, mas não conhece a nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Teresa percebe que muitos desses que desejam até fazer esse itinerário de conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ainda não se vivem de uma forma convicta a fé que professa. O caminho a ser percorrido é longo e necessita de um guia, Jesus. E Jesus é pouco consultado nesse itinerário para se chegar ao mistério de Deus. Teresa corajosamente toma Jesus pela mão que a guia nesse caminho e avança rumo à meta. Deseja conhecer os segredos que cada morada guarda em seus aposentos, até chegar à morada e o aposento onde se encontra a Divina Majestade. Então, como eu dizia, nós temos a graça de termos Jesus que vai à frente iluminando, é a lanterna, o farol que ilumina o nosso caminho. Né? Temos a Sagrada Escritura, o mapa desse caminho, mas temos também o auxílio de Teresa de Jesus que nos vai à frente. E nós tomamos a mão de Teresa e a seguimos. E que nós também tenhamos a mão para estender a outros tantos que buscam conhecer a Deus, mesmo entre aqueles que se dizem seus amigos e não conhecem a nosso Senhor Jesus Cristo. São João da Cruz, no século XVI, vai dizer assim, que muitos dizem que conhecem a Deus, mas não são seus amigos. Não vivem como amigos seus. E hoje em dia, muita gente diz que conhece a Jesus, mas não o tem como companheiro, irmão, amigo, Senhor, Redentor e Salvador da sua vida. Ninguém chegará a bom termo desse itinerário se não tiver em suas mãos fixas e seguras nas mãos do Divino Guia. Jesus nos levará muitas vezes por caminhos que não gostaríamos de passar ou recordar. Santa Teresa vai dizer que buscar conhecer a Deus é princípio de conhecer-se a si mesmo. Ela mesma vai dizer, é insensatez da nossa parte achar que para conhecer a Deus nós não vamos nos conhecer a nós mesmos. Se você quer conhecer a Deus, conheça-te primeiramente. Quem é você? Qual é a tua condição? E o itinerário do Castelo Interior não é nada mais, nada menos do que a gente conhecer a nossa própria condição humana. É uma condição humana de presença divina, sim. Jesus está ali conosco. Deus mora na nossa vida. No nosso batismo, ele não vem à prestação, ele vem inteiro. Deus está em potência, na sua totalidade, dentro de cada um de nós. Agora compete a cada um de nós descobrirmos, tirarmos tudo aquele entulho que esconde essa luz, essa riqueza, que é Deus na nossa vida. É insensatez da nossa parte dizer que queremos conhecer a Deus sem nos conhecer a nós mesmos. E ela vai dizer, buscar a conhecer a Deus é princípio de conhecer-se a si mesmo. Por isso, muita gente desiste no caminho. Conheço muita gente que faz essa experiência de uma conversão de supetão, de não estalar de dedo, mas não avançam no caminho. Não sobem. A escada da ascensão a Deus se torna tão difícil, onerosa, que ficam somente nos primeiros degraus, não avançam.
porque é pesado, é cansativo, é exigente demais. Muita gente desiste no caminho e estaciona em uma morada que dá mais comodidade e conforto à alma, porque não quer ver, não quer sentir, não quer recordar aquilo que era. Parar é se acovardar, atemorizado diante do mistério de Deus e do mistério do homem, pois nesse itinerário, assim como Deus se revela à alma, a alma também se revela a Deus, quem ela é. E muitas vezes isso é dolorido, é penoso. Assim como Deus se revela à alma, a alma também tem que ir se revelando a Deus. E a vaidade do ser humano é assim, todos nós queremos fazer bela figura. Dizer que temos as nossas fraquezas, os nossos limites, somos defectíveis, temos os nossos defeitos, muita gente não quer. A gente quer somente ser elogiado, ser tido em boa conta. Então, assim como o homem se revela a Deus, Deus também muito mais se revela ao homem. Quanto mais a gente vai revelando humildemente aquilo que nós somos, muito mais Deus vai revelando em nós a sua imensa misericórdia, a sua grandeza, a sua bondade. Quanto mais nós humildemente reconhecemos a nossa condição humana, Deus vai engrandecendo em nós a sua condição divina. O Senhor mostrou para Teresa como fica a alma no pecado mortal, para que ela pudesse entender a importância do conhecimento de si mesmo e da nossa condição pecadora nesse itinerário espiritual. Para chegar ao conhecimento de Deus, é necessário conhecer-se a si mesmo. Conhecer quem somos. O Senhor, no itinerário do castelo interior, mostra a nossa condição humano-pecadora. Não para nos humilhar, mas porque, diz Santa Teresa de Jesus, humildade é caminhar na verdade. E caminhar na verdade é reconhecer o que realmente somos. E a partir disso, dar um salto de qualidade, pois o Senhor deseja elevar a nossa condição humana pecadora à condição de santidade de filhos de Deus. Então, no fim das contas, é necessário a base de sustentação de todo esse itinerário é a humildade. Para a gente se aproximar sem vaidade, sem querermos ser além daquilo que realmente nós somos. Estar diante dessa situação humana existencial de pecado é uma realidade desconfortante para aqueles que se decidem nesse caminho de perfeição do castelo interior. É uma realidade que devemos enfrentar de cara limpa para contemplarmos o rosto de Deus. Teresa vai discorrer com propriedade, ensinando como enfrentar e vencer essa experiência na nossa condição pecadora. A memória, a imaginação irão sempre passar diante da nossa consciência o filme da nossa vida, nos lembrando de que barro somos feitos. Então, não adianta a gente querer fazer bela figura. A memória, a imaginação, vai lembrar muitas coisas, fatos, situações, ou então vai fazer crescer em nós desejos tão assim, mais humanos do que divinos. E isso nós devemos, nesse momento, compete a cada um de nós termos esta grande honradez de humildade e se apresentar diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui, Porque nós, querendo ou não, nós somos um pacote fechado para Deus. E nós somos desconhecidos para nós mesmos. Nós somos uns ilustres desconhecidos para nós mesmos. E quando a gente se coloca a desembrulhar o nosso pacote, quanta surpresa nós temos. A vida espiritual não é nada mais, nada menos do que a gente desembrulhar o nosso pacote e mostrar aquilo que a gente tem dentro.
a nossa realidade mais humana. É aí, ó, é interessante, o mergulho que a gente vai fazer é mergulhar na profundidade da nossa humanidade, porque ali está escondida a riqueza de Deus. Depois, o encontro desse tesouro vai nos empurrar cada vez mais para cima. Vai nos auxiliar. Então, é necessário a gente cavar, desembrulhar a nossa humana realidade para ver o que nós temos dentro de cada um de nós. Cada aposento, cada porta aberta desse aposento, a gente vai vendo a nossa realidade humano-pecadora. Nesse itinerário, nossas mãos devem estar sempre fixas nas mãos do Filho de Deus. É Ele que vai à frente, é nosso guia, que sustenta os nossos passos, muitas vezes vacilantes e temerosos no caminho. É aquilo que eu disse para vocês, muita gente fica nos primeiros degraus, não quer subir a outros aposentos. Não, tá bom aqui, já basta. A primeira morada me basta. A segunda, a terceira. A quarta, então, nem se fala, ninguém quer sair de lá. Porque tem outras moradas que nós vamos ver mais adiante, que o Senhor vai tomar Teresa e vai falar assim, hoje nós vamos passear, sabe na onde? No inferno. Hoje você vai passear comigo no inferno. A gente vai ver mais adiante essa experiência de inferno na vida de Santa Teresa. Então, tem gente que não quer enfrentar essa dura realidade. Pensa que no caminho de perfeição, nesse itinerário espiritual, ao castelo interior de Santa Teresa, as ruas de cristais, cravejadas de pedras preciosas, como diz a figura e a imagem do livro do Apocalipse, cada pedra da tua coroa é uma bondade que você faz na sua vida. Será que a tua rua é de cristal? De pedras preciosas? O que você está mandando lá para a morada de cima? Lembra da parábola que eu contei para vocês? Que tipo de material você está mandando para o céu para construir os caminhos da rua do teu paraíso? Será que vai ser uma rua de cristal, cheia de pedras preciosas? Então, nós vamos avançando nesse itinerário e não podemos nos acovardar, ou então querer fazer bela figura da nossa própria pessoa, nos mostrando do melhores, do pior daquilo que nós somos. Tem gente que tem uma capacidade incrível de, reconhecendo que não é tão bom assim, mas desenha uma ótima figura de si mesmo. E o ser humano tem essa capacidade. E o itinerário do castelo interior nos coloca no devido lugar. Porque não adianta, ninguém vai conseguir avançar, subir esse itinerário, a escada dessa ascensão não virá se nós não abrirmos todas as portas de cada aposento em cada morada. E cada aposento vai revelando aquilo que verdadeiramente sentimos, somos e conhecemos de nós mesmos. Jesus não se escandaliza com as nossas faltas, limitações, erros ou pecados, mas se escandaliza com a nossa falta de humildade diante do pecado. Você pensa que Nosso Senhor, primeiramente, quando a gente vai confessar os nossos pecados, pode ser novidade para o padre, mas não é novidade para Deus. Ele já sabe. Mas Ele quer esse ato, esse gesto de humildade da gente diante de um semelhante que também tem os seus defeitos, os seus pecados, e pede perdão a Deus. Se reconcilia, volta, busca um projeto novo de vida, de recomeço, de reconstrução de si mesmo. O itinerário, por isso que é necessária a humildade. O itinerário do castelo interior pode nos mostrar o pior de nós mesmos. E isso não é novidade para o Filho de Deus. A nossa realidade humano-pecadora, que Ele conhece muito bem, antes da gente confessar os nossos pecados, Ele já sabe e ouviu. E até estava presente quando pecávamos.
Ele sabe de que barro nós somos feitos. Não adianta querermos esconder a nossa realidade existencial de pecado. Porém, Ele deseja que cada um de nós, humildemente, seguros em suas mãos, deixemos-nos ser conduzidos por Ele. E não continuemos a cobertar as nossas fraquezas, erros e pecados com as trevas daqueles que não conhecem a Deus. Mas, ao contrário, desejam que elas sejam iluminadas com a sua luz, daquele que nos guia e nos toma pela mão. Eu dizia que Jesus é o guia que tem uma luz própria, né? Então, onde Jesus passa, Ele vai iluminando tudo aquilo que estava escuro, trevas, que a gente não queria ver, que a gente queria que ficasse trancado em cada aposento, escondido. Ele abre a porta e entra e vê, e mostra, olha aqui, olha o que tem dentro desse quarto. Teresa, nesse caminho, é uma colaboradora de Jesus e se faz a nossa companheira e amiga. Ela é discípula do Mestre. Quem nos guia é Jesus, é Ele que vai à frente e nos aponta o caminho. Compete a cada um de nós, ao percorrermos esse itinerário, ter uma atitude de discípulos, aprendizes e ouvintes do Mestre, e ter Teresa como uma forte amiga de Deus, que vai nos ajudar nessa caminhada e trazer sempre mais almas à comunhão com Deus através da oração. Então, olha, esse itinerário que você está fazendo rumo ao castelo interior não deve ser visto e interpretado, vivido no singular. A tua atração a Deus deve trazer mais amigos de Deus. Aquele que busca a Deus, tornando-se uma alma atraente para Deus, ele se torna também atraente para aqueles que buscam a Deus. Então, se o teu caminho de perfeição, a tua espiritualidade, a vivência da tua fé não for atrativa, né? Você vive isso de uma maneira muito individualista. Eu vou na igreja, eu vou na missa, eu faço parte da OCDS. E não conseguir ser uma pessoa atrativa, atraente para Deus. Tem alguma coisa errada. Jesus, por onde passava, Ele arrebanhava pessoas. Muitos o ouviam, seguiam e praticavam aquilo que Ele ensinava. Assim também deve ser a nossa vida. E a nossa comunhão com Deus nunca deve ser interpretada no singular, mas no plural. Quer dizer que quando nos aproximamos de Deus, atraímos mais almas para Ele. E essa atitude nos ajuda a assumir o nosso envio missionário, anunciando a boa nova do reino a partir da nossa comunhão com Deus. Pois para Teresa, a alma do justo é um paraíso. Né? Então, aquele que busca Deus, a alma do justo, a alma do santo, a alma daquela pessoa boa, né? Se torna um paraíso. Deve ser uma pessoa, o cristão que busca Deus, que se reconhece como morada de Deus, deve ser uma pessoa atrativa. Não somente atraente para Deus, mas atrativa daqueles que buscam a Deus. Não repelente, né? Hoje em dia a gente passa muito repelente no corpo, né? Para não deixar o mosquito da dengue picar a gente, né? Tem cristão repelente, está cheio de cristão repelente que passa repelente, né? Cristão que não atrai a ninguém, não. Ao contrário, tem muita gente que quer passar longe. Tem uma vida ácida, azeda, né? Avinagrada. Ninguém quer ficar perto. Conheço até religioso que é assim. Conheço padre que é assim. Conheço bispo que é assim. Tem uma vida ácida, avinagrada, que todo mundo vê, quer desviar. Então, uma alma que busca a Deus deve ser uma pessoa atraente, não somente para Deus, mas atraente para aqueles que buscam a Deus. Não podemos deixar que essas almas se percam para o mundo.
Pois se nós não formos atrativos, atraentes para essas pessoas também buscarem a Deus, elas se perdem. Se perdem para o mundo, pois o mundo transformam o paraíso no inferno. O mundo tem essa capacidade. Transforma o inferno aqui na terra. Ao contrário, a espiritualidade carmelita diz que nós devemos encontrar já aqui na terra o nosso paraíso. E quem encontra já aqui na terra o paraíso, o reino de Deus, é uma pessoa que se comprometeu com o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Já possui o reino de Deus, mas não na sua totalidade, não ainda. Né? Aos poucos se vai conquistando. Né? Já sabe que a plenitude do reino já está no meio de nós, através da Eucaristia, através dos sacramentos de Cristo, através da vivência da nossa oração, na nossa atividade apostólica, através de uma pastoral. Tá? O reino de Deus já está no meio de nós. Na sua totalidade ainda não. Mas compete a cada um de nós fazer esse itinerário para chegar no entardecer da nossa vida, na presença do Senhor, e disse assim, cumpri, né, aquilo que estava ao meu alcance, cumpri a corrida, né, e fiz aquilo que estava ao meu alcance, né, e merecer essa coroa. Santa Teresa vai explodir novamente em oração, dizendo: ó almas redimidas pelo sangue de Jesus Cristo, compreendei o vosso estado e tende compaixão de vós mesmas, persuadidas dessa verdade. Será possível que não vos preocupeis por esse piche, que é o pecado, né? Que obscurece o cristal da vossa alma? Pensai bem, se a vida vos acaba nesse estado, jamais os tornareis a desfrutar dessa luz. Então, sabe, se render conta, será que a gente está ofuscando o brilho que está dentro desse cristal? É o pecado que mora em nós? Está obscurecendo essa claridade que habita em nós? Será que nós somos um cristal que reflete essa luz própria de Cristo dentro de nós? A palavra reflexão quer dizer, você vai refletir, tirar para fora aquilo que você assimilou dentro de você. A meditação da palavra de Deus nos faz isso. A gente lê a palavra de Deus, traz para dentro e depois a gente reflete, partilha. Faz essa palavra de Deus sair de dentro da gente em palavras, quer dizer, comprometimento com anúncio, mas também com obras, com vida. Daí ela vem na sua plenitude. O itinerário do Castelo Interior nos torna discípulos de Jesus e missionários do reino para transformar a alma do justo num paraíso. Quando nós nos comprometemos, quando nós, atraídos por esse Deus que nos ama, nós tornamos a alma do justo um paraíso. Teresa percorre o itinerário do Castelo Interior nos tomando pela mão e apontando o caminho do divino encontro, para nos revelar o rosto do Pai no seu Filho Jesus, o mediador entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Às vezes temos a tentação de colocar os místicos num alto patamar de um perene Tabor, achando que os místicos vivem sempre lá em cima. Eles não pertencem a esse mundo. Olha, místico, aquele que diz que faz uma experiência de Deus e que não tem o pé no chão, uma planta do pé no chão, está faltando algum parafuso na cabeça. O místico não vive num perene Tabor, nem o próprio Senhor viveu num perene Tabor. Ele falou, não, está na hora de descer.
Então, às vezes temos a tentação de colocar os místicos num alto patamar de um perene tabor, sem nos dar conta de que nem Jesus Cristo viveu sempre assim. Místicos ou não, todos esses homens e mulheres que nos precederam na vocação cristã tiveram que passar por um processo gradativo de maturidade humana e espiritual que culminaram numa maior adesão de fé que professavam. Queridos amigos, irmãos e irmãs, né? A santidade está ao alcance de todos. A vida, a experiência mística, a nossa comunhão com Deus está ao alcance de todos. Né? Por muito tempo se colocava isso como algo inacessível, incompreensível. Né? E ao mesmo tempo parece que tiravam até da possibilidade de uma própria experiência. Né? Não. A mística, a nossa comunhão com Deus é acessível a todos a partir do nosso batismo. O céu inteiro veio morar em nós. Agora compete a nós a desembrulharmos esse pacote que somos e descobrirmos a beleza do qual Deus, o Pai, nos criou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.